Bom, doutor Álvaro Costa, vou começar com o senhor aqui sobre a delação premiada do Mauro Cid. Vários portais têm noticiado que o Mauro Cid recebeu pressão do Alexandre de Moraes para que ele dissesse toda a verdade que sabia, né? A gente tem portais, inclusive, noticiando essa informação de que o Mauro Cid e a família dele poderiam perder os benefícios da delação premiada. E aí fala-se que ele tinha uma versão mais amena, mais branda num primeiro momento e que mudou essa versão, entregando, digamos, o jogo, entregando, digamos assim, o jogo após a ameaça do Alexandre de Moraes. Como é que o senhor analisou todo esse contexto, a sua visão sobre esse fato, doutor Álvaro? Abdias, eu digo assim, a tortura, ela existe desde a época medieval e ela só veio se aperfeiçoando com o tempo, né? Hoje a gente tem delações, colaborações premiadas feitas com pessoas presas, né? E não deixa de ser uma tortura. A delação ela tem que ser espontânea, ela é oferecida, mas ela tem que ser espontânea, ela não pode ser sob ameaça, ela não pode ser sob coação moral, física ou qualquer outro tipo de pressão psicológica, né? Eu digo isso porque você tem que ter uma coisa espontânea para que se abstraia daquele cidadão que está fazendo a delação premiada ou a colaboração premiada, como queira chamar, a sua verdade inteira e não buscar a verdade que você quer. Pelas reportagens, o que se tem é que o ministro, infelizmente, está buscando a verdade que ele acha que é, né? Quando ele não se conforma com aquilo que foi dito, ele manda refazer relatórios. A gente já viu essa notícia sendo dada aí pelos matutinos na internet, de se mandar refazer relatórios porque não saiu da forma que queria que o relatório fosse feito. A gente já teve isso aqui. E agora tem essa história que a delação foi refeita por mais de uma vez. Então essa delação ela já perde a sua credibilidade. Ela não é uma delação que você possa ter uma certeza em sua interesse quando aquela pessoa que está colaborando, ela muda a versão dos fatos por várias vezes, né? E existe hoje, infelizmente, as coisas vêm acontecendo dessa forma. A gente não são raras as notícias de pessoas que são presas e depois confessam um crime, de pessoas que têm seus bens, seus valores bloqueados, né, sendo forçadas a fazer colaborações, a fazer acordo de não persecução penal, por exemplo, né, para que se veja livre daquela prisão, se veja livre daquele processo, quando essas situações ela tem que ser feita no âmbito limpo, no âmbito de uma certeza, né, e como eu disse, da espontaneidade daquela pessoa que está fazendo aquilo dali, porque ela tem que ter um conjunto, né, ela tem que ter veracidade na sua fala, veracidade naqueles dados que estão sendo captados, daqueles dados que estão sendo entregues ou delatados ou relatados por aquela pessoa. Então, é triste a gente ver isso ainda acontecer e foi publicado frases ainda na internet, tem várias reportagens onde diz assim: nós não vamos admitir contradições. A contradição ela é inerente ao ser humano, ninguém conta a mesma história, com os mesmos vírgulas, com os mesmos pontos, né, com as mesmas palavras, duas ou três vezes. Quando a gente faz isso assim, quando acontece da pessoa estar repetindo a mesma história sempre, das mesmas características, com os mesmos pontos e mesmo vírgula, aquela pessoa com certeza vai estar mentindo. Isso é uma certeza que se tem ao longo dos anos através de vários e vários estudos e o que se depreende de investigações que tais. Obrigado, doutor Álvaro, pela análise. Luciano Amorim, bom dia, Luciano. Bom dia, Abdias. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Saulo. O Ângelo também, que entra daqui a pouco. Excelente quinta-feira. Bom, vamos lá. Saulo Oliveira, Saulo, tem muita repercussão sobre essa questão da delação premiada do Mauro Cid e eu queria te ouvir sobre... eu estava até comentando internamente entre nós que no que diz respeito à pressão por quem investiga sobre o investigado, queria saber como é que você analisa isso. Que se chega numa delegacia, por exemplo, uma delegacia comum, o sujeito foi acusado de roubo e não faz parte do protocolo investigativo a pressão pela verdade, porque se você deixa... Eu estou te perguntando isso porque eu não sou jurista, inclusive, doutor Álvaro aqui tem mais propriedade para falar sobre isso. A pressão não é natural do investigador sobre o investigado, porque quem está, por exemplo, cometeu uma fraude, um roubo, qualquer coisa irregular, ele vai querer se safar. Se ele foi
pego ali, ele vai mentir, vai negar, vai dissimular. Não faz parte, não é normal o protocolo, porque eu tenho visto que estão colocando o Mauro Cid como se eu sou o coitado do Mauro Cid, está nas garras do investigador. Como é que você pensa sobre isso, Saulo? Ou eu estou errado também? Pode dizer a sua visão aí, o que é que você pensa sobre isso? Vamos lá, Abdias. Eu vou procurar fazer esse comentário da maneira mais séria possível, em respeito aos nossos colegas que estão aqui no ar, é claro, a você, né? Mas principalmente também a nossa audiência, né? Embora eu desacredite muito de que qualquer comentário sério hoje esteja fazendo algum sentido, né? Ou algum tipo de apelo, principalmente para aqueles que não querem pensar diferente, né? Do óbvio. E eu não estou falando isso porque eu apresento um raciocínio correto, né? Eu tenha algum tipo de verdade incontestável para apresentar. Não se trata absolutamente disso. Se trata de comentar um fato. Para manter justiça, coerência, né, ao que eu penso há muito tempo, vamos lá. Eu sou contra a delação premiada desde sempre. Para mim, delação premiada é X9 de outra forma e ainda por cima com pressão para ganhar benefício pelo crime que cometeu, né? Mira muito mais no benefício do que pode ganhar do que necessariamente na colaboração em si. Além disso, passa a impressão de que o cara que está delatando, de que o indivíduo que está delatando, ele se arrependeu do crime, quando na verdade não se arrependeu. Quando na verdade o que ele está interessado é no que ele pode lucrar com aquilo. Ele faz uma barganha com a justiça. Ah, mas Saulo, sem a delação a gente não saberia elementos fundamentais da investigação? Ok, concordo. Né? Às vezes no depoimento o indivíduo não conta tudo porque tem aquela esquizofrenia dele não falar, né? Se ele não quiser falar nada, ele não fala. E aí fica por isso mesmo e tudo mais. Aí é Saulo até um ponto. E eu faço isso, essa crítica, desde o período lá que se celebrou, que se soltou fogos com as delações do período da Lava Jato. Faço essa crítica desde aquela época lá e mantenho a crítica hoje. O que a gente não pode achar é que o Mauro Cid falou alguma coisa ali que não seja aquilo que tenha como ser provado. Que o Mauro Cid inventou alguma coisa para que atrapalhasse ou para que complicasse mais ainda a situação do ex-presidente Bolsonaro e de outros comparsas ali nos cometimentos de crime. Por que ele não pode ter falado nada que seja inventado, Abdias? Porque se a PF não conseguir apurar o que ele delatou, o que ele falou, não vale, não serve. É assim que funciona. Como é que a gente sabe se a delação do Mauro Cid, por pressão, por exigência de uma fala, é realidade ou não? Se ela encontrar parâmetro na investigação da Polícia Federal. Se a Polícia Federal disser assim, isso que o Cid falou está aqui, é verdade, a gente conseguiu achar, né, conseguiu identificar, a delação dele vai ser corroborada pelo fato, meus caros. É assim que funciona, infelizmente. Foi esse sistema aí que foi celebrado. Então, o tempo é curto, né, não dá para a gente aprofundar muito mais do que isso, mas, Abdias, grande questão aqui para mim é a mesma que eu comentava há anos atrás no período da Lava Jato. O indivíduo falou e a Polícia Federal encontrou e apresentou o fato. O que falta? Né? O que é que falta? E aí, assim, já vou adiantando logo, meus queridos. Não me adianta dizer também, então na época do Lula você concorda que a Polícia Federal apresentou prova? Concordo sim. O que eu não concordo foi com o julgamento. A crítica é ao julgamento. Então vamos ver o julgamento agora. Como é que vai ser o julgamento, Abdias? Vai ser isento, parcial, dando amplo direito de defesa aos acusados? Ou o Alexandre de Moraes, numa canetada, fazendo filme com o Sérgio Moro, vai determinar quanto ele acha que tem que ser as coisas sem apresentar a prova na peça, né? Estou usando aqui até um termo jurídico que o doutor Álvaro... É peça jurídica, é assim, doutor Álvaro, que fala? Agora dessa eu tenho umas aulas aí com o doutor Álvaro. A gente tem tanta coisa envolvida nesse aspecto, né? A justiça brasileira, a gente vem falando muito sobre como ela vem sendo questionada por alguns quesitos e talvez Ângelo Farias, vou passar até para você essa questão. Recentemente, a gente teve caso
de juiz combinando com o Ministério Público como seriam ali as provas. Foi o caso a Lava Jato virou um problema quando o hoje senador, né, Sérgio Moro, combinava com o Ministério Público certas questões, aí isso vai colocando uma certa dúvida sobre a atuação de alguns membros e alguns integrantes do Judiciário. O Alexandre de Moraes e eu vou te perguntar com muita clareza, você acredita que o Alexandre de Moraes é um novo Sérgio Moro, né, na Suprema Corte, fazendo uma caça às bruxas nesse caso? O doutor Álvaro usou um termo que o Mauro Cid está sendo torturado. Queria saber se você concorda com esse tipo de análise, se o que fez até fazendo um paralelo mesmo, né? Porque tudo hoje faz paralelo, se meio que seria uma versão atualizada do Sérgio Moro, o Alexandre de Moraes. Bom, quando a gente ouviu o presidente da República, depois de eleito, disse que queria se vingar do Sérgio Moro, você imagina o que a gente tem politicamente falando, né? Então, assim, no mesmo comportamento que se coloca aí, como o Saulo colocou, o Sérgio Moro e o Deltan combinavam lá as provas, né, para poder incriminar o Lula ou a galera do PT. A gente sabe muito bem que a corrupção sempre existiu nesse país, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Agora, se o processo, se o julgamento foi errado, se foi totalmente errôneo, como se diz, como é que passou em 3 instâncias e até o Supremo Tribunal Federal e ninguém corrigiu isso, né? Então, essa interrogação que a gente tem que ver. Não, mas eles criaram ali provas, né, que levaram a chegar até o Supremo que comprovasse isso de forma errada, né? Foram feitos caminhos errados para poder comprovar o discurso deles ou a montagem desse processo. Então, quer dizer que enganou todo mundo até lá. Então, a mesma coisa acontece com o Alexandre de Moraes. Como é que a gente vai ter confiança no julgamento do Alexandre de Moraes quando ele vivia de briga com o Bolsonaro quando era presidente? Quando eles trocavam ameaças entre si, um no Supremo e outro como presidente da República. Aí você pega o cara o tempo inteiro, ele é a vítima, ele é o juiz, ele é o advogado, ele faz tudo ao mesmo tempo. Então, ele pega o seu principal adversário político, porque é uma perseguição política à direita brasileira, que o Alexandre de Moraes faz, e é percebível isso. Então, ele pega o cara que era o braço direito do Bolsonaro e diz, olha, você tem direito à delação premiada, a gente reduz sua pena, a gente livra sua esposa, livra o seu pai e a sua filha de ser preso, agora você tem que dizer o que está aqui. E foi que o advogado disse, olha, esse jeito que se faz o Alexandre de Moraes dizer, a Polícia Federal apontou isso aqui, sim ou não? O cara vai dizer sim ou não. Então, assim, o cara não conta a versão dele por muitas vezes, tem que confirmar os fatos que ele queria, como também destacou aí o Álvaro, né? Tem que refazer a denúncia, tem que refazer ali todo um pretexto para poder chegar no que ele quer. Então, fica muito difícil a gente confiar na justiça brasileira quando o Alexandre de Moraes, que não se parece ser um juiz imparcial, está julgando o caso, está ouvindo pessoas. Eu não vejo em nenhum momento uma imparcialidade no Supremo Tribunal Federal quando o Alexandre de Moraes está tomando condição dessas coisas, porque ele tem interesse próprio e político nisso. Quem é o personagem hoje que mais aparece do que o presidente Lula no contexto político hoje do Brasil, né? É o Alexandre de Moraes. Até uma empresa do Trump está processando ele pelo um regulamento que ele mesmo criou, a jurisdição que ele criou contra as redes sociais. Então, você imagine o poder que tem o Alexandre de Moraes no Brasil hoje. Tem mais do que o presidente da República. E as pessoas acham isso na maior naturalidade, acham que isso é justiça. Esse processo do Mauro Cid vai dar a mesma coisa lá na frente, né? Porque a PGR tem coisas que a Polícia Federal nem colocou e a PGR já colocou, né, nesse apontamento de ontem, que já estão fazendo cruzamento de informações. Ou seja, tem coisas que nem a Polícia Federal colocou na boca do Mauro Cid, mas a PGR já colocou. Então, como é que vai funcionar a justiça? Fica difícil entender. Eu queria até, antes de passar para o Luciano, Ângelo, essa informação que você traz de que a PGR colocou informações no relatório que a Polícia Federal não colocou. Quais são essas informações? Várias pessoas que estão no relatório lá da Polícia Federal não foram arroladas nesse novo processo da PGR. Se você colocar aí no Google, você vai ver. Tem um relatório da Polícia Federal e agora tem um relatório da PGR que livra alguns nomes, coloca outros nomes, tem um enredo, tem outra história. Ou seja, a gente vai ficar até quando nesse... cada um com seus interesses, com as suas narrativas. Quem vai prevalecer? É o relatório da Polícia Federal ou vai ser o relatório da PGR? Ok. Obrigado, Ângelo. Vamos aprofundar esse debate aí sobre o relatório também para entender um pouco mais sobre essa questão. Luciano Amorim, vamos te ouvir sobre a delação premiada do Mauro Cid. O que é que a gente pode concluir sobre esse ponto, tendo em vista que o relatório,
a delação premiada, né, traz diferenças, né? Teve uma primeira delação com algumas omissões e essa segunda agora, Luciano? Vamos lá, Abdias, explicando rapidamente essa questão que o Ângelo colocou por último aí. Vou até pedir um tempinho a mais para poder entrar nessa explicação aí. A Polícia Federal, ela é uma polícia investigativa. Ela investiga os fatos. Ela não juízo de valor sobre os fatos. Ela apenas faz o levantamento das provas, ela justifica uma determinada narrativa com aquelas provas que ela conseguiu. Pelo ordenamento jurídico brasileiro, ela entrega essas para, como é um caso em que envolve um ex-presidente da República e como ele é julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito desse inquérito do Supremo, essas provas são entregues para a Procuradoria-Geral da República. E essa Procuradoria-Geral da República, ela sim que vai fazer o juízo de valor dessas provas. De acordo com essa prova que tem aqui, esse cidadão é culpado. Então eu vou denunciá-lo ao juiz do Supremo Tribunal Federal. Né? É assim que é feito, é mais ou menos dessa forma que é feito o ordenamento jurídico. Por isso que, com base nos elementos que são apresentados pela Polícia Federal, tem muita pessoa que o Procurador-Geral da República acha que não tem a culpabilidade, então não coloca no relatório. Já tem gente que existe um conjunto probatório que, pelo contrário, a Polícia Federal diz que não tem indício suficiente, mas a Procuradoria-Geral da República, que é a Procuradoria, o Ministério Público, ele vai lá para indicar a culpa da pessoa. A Procuradoria vai lá e diz, não, esse aqui tem sim elemento suficiente, vai lá e denuncia a pessoa junto ao juiz, né, no caso que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Se há uma novidade, Abdias, entre a invasão da Polícia Federal e a PGR, o juiz do Supremo Tribunal Federal, ele convoca novamente os acusados para que possam comprovar aquilo que está sendo colocado pela Procuradoria. Então, a aceitação da denúncia pelo Supremo não significa que já vai aceitar tudo aquilo que foi apresentado pela PGR. Vai haver uma nova. Se forem apresentados elementos novos, será feita uma nova investigação, nova oitiva, o acusado será ouvido, terá direito à ampla defesa, toda aquela coisa que a gente já conhece, toda aquela burocracia judicial que é necessária, né? Dito isso, Abdias, eu já gastei meu tempo todinho com isso aqui, eu quero dizer o seguinte, que bonito é ver o Ângelo defendendo, aliás, criticando a delação premiada agora, né, rapaz? O Ângelo, no período da Lava Jato, era um fã, quanto mais, da Lava Jato, e era um fã da delação premiada para entregar com base, às vezes, em declarações vazias. Muitos membros eminentes do Partido dos Trabalhadores criminalizaram uma parte da política nacional com base apenas no Instituto da Delação Premiada, que, por coerência, eu critiquei aqui na época da Lava Jato e estou criticando agora. Por mim, não tinha delação premiada nesse inquérito do golpe do 8 de janeiro, porque o conjunto probatório, Abdias, que já existe no âmbito desse inquérito, é muito grande. Eu repito aqui mais uma vez, parece que a gente está falando de um domingo no parque. Parece que não existiu um sistema totalmente desenvolvido pelos generais, pela cúpula do Exército, para instaurar um golpe contra o presidente legitimamente eleito no ano de 2022. Parece que a gente está falando de outra coisa aqui. Por mim, o conjunto probatório que existe hoje já é suficiente. Exclui a delação aí do Mauro Cid e joga ele para a cadeia e que ele cumpra a pena pelo que ele foi responsável, Abdias. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Luciano. O Ângelo pediu, então, uma fala nesse contexto aí. Você citou, ele tem o direito de resposta. Fala lá, Ângelo. Em nenhum momento eu coloquei aqui que sou contra a delação premiada. Eu acho que se tiver na Constituição, se tiver na lei que pode delatar, pode ser feito. Agora, o que eu não acho justo é o Alexandre de Moraes. Qual é a parcialidade que vocês defendem do Alexandre de Moraes? Ele é imparcial ou imparcial? Eu quero saber disso. Porque vocês falam do Moro a vida inteira, vocês falam do Deltan o tempo inteiro. E vocês defendem o Alexandre de Moraes, então quem está com incoerência aqui é o Luciano e o Saulo todo dia, quando fala do Deltan e fala do senador agora da República, né? Sérgio Moro. Então fica difícil acreditar em vocês, né? Rapaz, e aí? Saulo Oliveira pediu a fala também, Saulo.
Acredito na gente não, acredito na história. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa, Abdias, eu tenho a solução. Eu tenho a solução para o caso, Abdias. Vamos fazer assim. Cada um continua acreditando na versão que quer para si. E vai estar todo mundo certo. Porque se o Mauro Cid sair hoje na rua ou qualquer outro notório bolsonarista, sacar uma arma de fogo e assassinar um inocente, vai ter gente que vai dizer o seguinte, então, mas tem que ver o que o inocente fez também, né? Às vezes o cara acordou num dia ruim, tem os motivos dele de dar um tiro no outro. E vai estar tudo certo, Abdias. Vale qualquer coisa, meu caro. Então, assim, segue o jogo, Abdias. O doutor Álvaro vai falar aí, mas segue o jogo, porque não adianta, não adianta. Cada um acredita na versão que quer para si e nós estamos sendo didáticos com essa informação aos nossos ouvintes. Obrigado, Saulo. Passar a palavra para o doutor Álvaro, mas agradecer aqui ao Gilberto Santos, ao Luciano, ao Leôncio e ao José Inaldo, todos participando aqui conosco do nosso debate. Pois não, doutor Álvaro? É só com relação, Abdias, à incoerência das falas de Saulo e de Luciano. Quando Saulo diz que as provas são suficientes, que não podem ser contraditadas, e depois ele faz uma alusão ao julgamento que foi errado, quando você diz que as provas são robustas, aí eu faço uma alusão aos dois, que as provas são suficientes, que essas provas não podem ser contraditadas mais em juízo, qual é a razão do julgamento, Saulo? Se as provas são fortes o suficiente, não tem para que ter julgamento. É como o Luciano diz, já pega logo, prende, acabou, se condena e prende. Isso é que está o erro daí. A gente tem hoje um ministro da corte que é vítima no inquérito, é vítima no julgamento e ele vai julgar. E várias vezes ele está acusando. Isso é um julgamento coerente, isso é um julgamento legítimo que você está propondo, é um julgamento justo, onde a vítima acusa, a vítima vai julgar. Eu não vejo coerência nessa fala de vocês. Se a prova é suficiente, não tem para que esse julgamento. É como se fazia lá na Roma Antiga, Abdias. Se jogava um prato de cerâmica para cima e dizia assim, se ele quebrar quando cair no chão, você está condenado. Se ele não quebrar, você está absolvido. Eita bexiga, não sabe... Eu sabia dessa não, rapaz. Que coisa, hein? Já pensou, uma cerâmica jogada para cima, quebrou, você tá condenado. Se não quebrar, você tá livre. Eita, que negócio difícil. Ei, rapaz, vamos lá. Quem pediu a fala? Pediu o Saulo, pediu o Luciano também. E eu queria até aproveitar aqui, sabe o que é que acontece? A gente tá falando de crimes cometidos, investigados lá atrás, crimes supostamente cometidos por integrantes políticos da esquerda. Agora são crimes supostamente cometidos, porque está em fase de investigação, supostamente pela direita, e a gente cai sempre num problema aqui que eu julgo que também é central, que é a imparcialidade de quem julga, né? A gente tem hoje um modelo do Supremo Tribunal Federal, que nós já conversamos outras vezes, de indicação política e tal, e muitas vezes isso acaba gerando essas dúvidas todas, acaba gerando essa insatisfação de parte, sempre a torcida vai estar brigando de um lado e do outro. Pois não, Saulo? Rapaz, eu ia até comentar um negócio aqui, mas eu gostei dessa história do prato aí, do doutor Aldo te lembrar dessa história do prato. Doutor Aldo, deixa eu dizer um negócio ao senhor. Por mim, eu fazia igual o Sarney na época que estava na presidência. Aos amigos tudo, aos inimigos a pena da lei. O prato, se fosse por meus amigos, doutor Álvaro, era de plástico o tempo todinho. De plástico, hein? E aí, Luciano? Fala lá. Abdias, eu ia falar aqui sobre essa questão da imparcialidade do juiz. O juiz Sérgio Moro julgou, criminalizou uma parte da centro-esquerda brasileira há alguns anos atrás. O juiz Sérgio Moro tirou o Lula das eleições de 2018, foi o responsável direto pela vitória do Bolsonaro. E o Sérgio Moro depois foi ser ministro do Bolsonaro, Abdias. Que imparcialidade está se exigindo da justiça brasileira e não se reconhece que o Sérgio Moro foi absolutamente imparcial. O Ângelo falou aqui, porque 3 instâncias da justiça brasileira não fizeram nenhuma correção ao julgamento do Sérgio Moro. Ângelo, houve aquele episódio da Vaza Jato, lembra? Todo mundo sabia disso, mas não tinha prova. Quando apareceram as provas de que o Sérgio Moro combinava escrachadamente todos os passos da investigação, juntamente ao Ministério Público Federal, aí foi que caiu a máscara do Sérgio Moro.
E a justiça não tinha outra coisa a fazer, a não ser anular todo um processo que foi feito sob demanda para criminalizar o atual presidente da República. Agora, qual é a prova que recai sobre o Alexandre de Moraes? Dizer que ele foi muito bruto com o Mauro Cid, ele foi muito grosseiro. Abdias, vai olhar o que é que se faz aí nas delegacias de todo o país. Vamos ver como é que se interrogam presos em todo o país. Eu estou achando muito bonito agora o Ângelo, o doutor Álvaro defenderem a humanização do processo penal brasileiro, né? Vamos começar a fazer isso pelas delegacias brasileiras também, né? É importante. Direitos humanos para humanos direitos, Luciano. Dizem eles, né? Não é fala minha não, viu? Isso é o que o povo diz aí. Essa frase de para-choque de caminhão não é minha não. Direitos humanos para humanos direitos. Doutor Álvaro, o senhor pediu a palavra. O senhor pediu a palavra, pois não? Tempo eu não estava lembrado se já tinha ouvido essa frase. Mas eu vou dizer o seguinte, Luciano, lembre, o processo não foi anulado do Lula por incompetência, por suspeição, não. Foi por incompetência, porque disseram o seguinte, que o juiz de Curitiba não poderia julgar um crime que foi cometido em Brasília. Essa semana eu vi uma frase parecida, bem leiga, viu, Luciano? Falando aqui, assim, de todo o coração, bem leiga, mas muito inteligente. O cidadão comentou isso no Instagram, disse assim, o Robinho foi condenado na Itália e está preso no Brasil, mas o juiz de Curitiba não pode condenar quem cometeu um crime em Brasília. Vai entender? São as regras de competência do sistema processual penal brasileiro. Até sobrou para o Robinho até ser citado aí nesse exemplo que é interessante, né? São as leis, as legislações que determinam aí. Mas lembrando que o Sérgio Moro não foi nem essa questão da incompetência por si só, né, doutor Álvaro? Foi um dos pontos da incompetência do foro jurídico, mas foi também a questão da Vaza Jato aí, como o Luciano trouxe. Pois não, Ângelo? Não, veja só a incoerência, né? O Sérgio Moro hoje é o vilão, mas sabe quantos cofres públicos conseguiram recuperar? O Ministério Público fez as contas em 2022 da Lava Jato. 25 bilhões de reais desviados pela corrupção dos petistas, desses governos que diz que é o Santos, que a maioria foi preso por corrupção. 25 bilhões, viu, Saulo? Viu, Luciano? É um dinheirinho bom, né? Esse dinheirinho está circulando até hoje aí nos serviços públicos. É isso que é o vilão da história. O Sérgio Moro é o vilão da história por ter descoberto o maior esquema de corrupção desse Brasil. E o presidente ficou preso por quê, hein? É a pergunta. Ele era inocente. Bom, vamos terminar esse tema aqui. Tem um Luciano comentando aqui, dizendo, rapaz, esse tema aí, esse choro vai ficar até quando? Tá falando aqui o Luciano. Fala lá, Álvaro. Álvaro não. Saulo, pra gente terminar, Saulo. Pela ordem, nobre colega, eu fui citado aqui, né? Fui citado pelo Ângelo Farias. Ângelo, você tá chateado porque o Asa perdeu nos pênaltis ontem, eu também tô. Os cobradores de pênalti do Asa, misericórdia, batia parecendo que tava vendo a trave na arquibancada. Rebanho de infeliz. Mas, ó, Abdias, vou lhe dizer, sabe qual é a questão toda aí? É a seguinte, Ângelo precisa lembrar que esse dinheirinho aí que você falou que arrecadaram, sabe onde o Deltan Dallagnol queria botar esse dinheiro, Abdias? O Deltan queria botar esse dinheiro num fundo sob controle do Ministério Público. Não é? Né? O paladino da moral, como diz o Ciro Gomes, o chibateiro da moral do Brasil, queria botar isso aí num fundo sob controle dele. Né? Um homem idôneo, um homem de bem, né? E, meu caro, vamos para frente que as coisas ainda tem muita história para aparecer aí. E eu esqueci o que eu ia comentar, Abdias. O Ângelo realmente me desconcentrou agora, perdi o foco. O Saulo pegou o microfonezinho dele ali, rapaz, e já quando ele aproxima assim, ele vem trazer informações que tem que falar baixinho, né? Aproxima do microfone. Bom, eu acho que deu pra gente contemplar aqui as reflexões, as indagações e indignações de cada um dos comentaristas.